Descobri quem é o jogador do Palmeiras que chamou a atenção dos principais olheiros de clubes pelo mundo durante a Libertadores Sub-20. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Um dos principais aliados políticos de Leila Pereira no Palmeiras resolveu falar sobre reforços na metade do ano e dá para o torcedor alviverde ficar animado em relação à busca por um zagueiro e um volante. Sobre o Palmeiras, que estuda a possibilidade de aumentar a capacidade do seu estádio, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. É do Palmeiras o jogador brasileiro mais badalado por olheiros de grandes clubes do futebol europeu. Quero contar como é que eu descobri essa história. Antes de publicar esse vídeo, cheguei a ler que Rian Roberto, atacante de 18 anos de idade do Flamengo, havia chamado a atenção de observadores do Real Madrid e do Barcelona. Você sabe que tá rolando a Libertadores Sub-20 em Quito, né? E gente dos principais times da Europa foi para lá para observar atletas, para analisar possíveis contratações. Entrei em contato com duas pessoas brasileiras que estão em Quito exatamente para isso, para observar, analisar e passar informações para gigantes do futebol europeu. E ambas asseguraram que não é o Rian Roberto, jogador de 2 gols e 1 assistência em 2 partidas pelo Flamengo, que chamou a atenção dos observadores desses gigantes. O cara da vez é Eduardo, ou Dudu, só 16 anos de idade, atacante do Palmeiras. Ele atuou como reserva na estreia alviverde, vitória por 5-0 contra a Universidade Católica. Entrou a 28 minutos do fim e deixou excelente impressão. O fato de ter só 16 anos de idade e enorme habilidade fez o Dudu brilhar aos olhos de gente importante. Quero registrar também que o Dudu já é jogador titular absoluto da seleção brasileira Sub-17. Chegou ao Palmeiras para o Sub-14 e hoje é representado pelo pai do Hendrick, o Douglas Souza, outro jogador que surgiu muito bem no Palmeiras e acabou vendido para o Real Madrid. O Dudu já havia despertado a atenção de clubes anteriormente, mas a tendência é que, com uma boa Libertadores Sub-20, possa ser alvo de propostas oficiais. Para os grandes da Europa, quanto mais novo o atleta, melhor a condição de negócio. O clube não precisa gastar tanto e pode participar de forma mais efetiva da formação desse jogador. Só para completar, registrar que o Palmeiras faz seu segundo jogo na Libertadores Sub-20 na noite dessa quarta-feira, confronto contra o Olímpia do Paraguai. E você, curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau. Quero te contar que o Allianz Parque pode ter sua capacidade aumentada. Há um estudo sendo tocado pela W Torre em conjunto com o Palmeiras para retirada das cadeiras do Gol Norte na parte inferior e talvez na parte superior. Sem tais cadeiras, a capacidade do estádio será aumentada. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa da W Torre para entender qual o tamanho que o Allianz Parque pode passar a ter. E esses estudos ainda não foram completados, por isso não há uma conclusão fechada. É real a possibilidade de essa ideia ser colocada em prática ainda em 2026, para que o estádio do Palmeiras, que tem uma das melhores ocupações do país, muito próxima do 100%, possa receber ainda mais gente, atraindo e garantindo mais dinheiro. Cheguei a cotar antes desse vídeo qual foi a média de ocupação do Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de 36.111 pessoas. Se o Palmeiras conseguisse aumentar sua capacidade, que hoje é de 41 mil para 44, 45 mil, a expectativa era de uma geração de receita bastante importante. Antes de mudar de assunto, só registrar que o zagueiro Wilson, que passou sem nenhum destaque pelo Palmeiras em 2013, entrou na justiça contra o Verdão cobrando 6 milhões de reais. Vale a lembrança de que enquanto vestia a camisa alviverde, o atleta sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. É hora de falar sobre o Palmeiras. Um dos principais aliados políticos de Leila Pereira resolveu quebrar o silêncio e falou sobre a possibilidade de Nino e Fabinho serem contratados na metade do ano. Marcos Borim, que é conselheiro e forte aliado da presidente, deu uma entrevista a Felipe Facincani e respondeu o seguinte sobre Nino, abre aspas, o Nino é o zagueiro que o Palmeiras quer, não tem outro. Nessa mesma entrevista, o Borim admite que há conversas avançadas com o zagueiro, mas que as tratativas com o Zenit ficaram para julho, até porque o clube russo não queria perdê-lo em meio à atual temporada. O campeonato russo se encerra no mês de maio. A tendência é que esse acordo seja fechado entre 12 e 15 milhões de euros, reforço super importante que chega para um sistema defensivo do Palmeiras que vem perdendo em produção. Além do Nino, ficou muito claro através dessa entrevista do Borim que Fabinho
volante da seleção brasileira e que joga na Arábia Saudita, é outro alvo. Fabinho tem contrato com a Al Ittihad somente até junho. E o Palmeiras já fez uma proposta oficial para que ele assine um pré-contrato. Fabinho não assinou porque tem a intenção de esperar por outras ofertas. Será que parece alguma coisa para ele da Europa? Será que ele consegue algum outro contrato estratosférico no futebol saudita? Seus vencimentos na Arábia giram na casa dos 10 milhões de reais por mês. E é óbvio que o Palmeiras não sinalizou com tais investimentos, mas se for voltar ao Brasil, Fabinho tem em mãos uma bela proposta do Palmeiras. Qualquer novidade sobre a atualização de reforços no Verdão, e eu vou contando para vocês. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau. Hora de falar sobre o Palmeiras. A presidente Leila Pereira faltou em audiência da CPMI do INSS. Só para você entender, o presidente do Palmeiras, que é também presidente da Crefisa, foi convocada para uma audiência da CPMI que está analisando uma série de problemas envolvendo o INSS. A Crefisa é apontada como uma das maiores responsáveis por vários problemas graves e significativos, e a presença dela era super importante. Leila se utilizou de uma justificativa ligada ao Palmeiras para não comparecer. Você sabe que na noite dessa segunda-feira houve uma festa para a celebração do título do Campeonato Paulista. Para falar a verdade, a festa foi organizada pela Federação Paulista para celebrar o Paulistão. E tinha o Palmeiras, obviamente, como grande destaque pelo título conquistado no dia anterior. Foi nessa festa, por exemplo, que foram anunciados os melhores do campeonato. Flávio Lopes recebeu o status de craque da competição, enfim, e de fato a presença da Leila era absolutamente importante. O que o pessoal da CPMI não entendeu é porque que a Leila não pôde estar, por exemplo, ao longo da manhã ou da tarde da segunda-feira, participando dessa audiência. E mais, Leila parece não estar muito disposta a participar desse encontro. Ela já disse que entre os dias 10 e 25 de março estará em viagem internacional. E para pessoas próximas, a Leila garantiu que só comparecerá em uma eventual audiência futura em caso de novo requerimento. O atual não vale mais, na opinião da presidente.